Obrigada por estar aqui ao vivo com a gente. Obrigada. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo para os teus telespectadores algumas orientações, alguns esclarecimentos, alguns alertas sobre um tema tão importante que é a puberdade precoce. Então, na minha época, a gente falava em puberdade, mas a gente pensava aí, pelo menos até a 13, 14. Hoje em dia, eu tô vendo aí 9, 8, parece que cada vez mais cedo. Por que acontece essa puberdade tão precoce? Exatamente, a sua percepção é o que está acontecendo na realidade. E isso no mundo inteiro. Tanto as meninas quanto os meninos estão desenvolvendo a puberdade em idades mais precoces. Muito mais nas meninas que nos meninos. E tem alguns fatores que a gente investiga que podem ser as causas dessa antecipação da puberdade. Tem um termo que a gente usa, Sara, chamado de disruptor endócrino. O que seria isso? Substâncias químicas de pesticida, herbicida, embalagem plástica, alumínio, que em contato com o corpo da criança poderia mexer no metabolismo hormonal e antecipar a puberdade. Uau! Outro fator que a gente tem visto, e principalmente nessa época da puberdade, vários trabalhos eles apareceram, mostrando que as crianças que ganharam muito peso durante a pandemia, durante o confinamento, anteciparam também a puberdade. Então, a obesidade infantil seria outra causa. A alimentação, então, está inclusa nessa história, Com completamente. Certeza. O estilo de vida é incluso nisso daí, exatamente. E tem algum tipo de alimento que possa acelerar essa questão da puberdade precoce? Não, exatamente. Embalagens plásticas que podem contaminar o alimento, cosméticos de adulto que às vezes a criança utiliza, mesmo de uma forma brincando, ela utiliza e tem substâncias que no corpinho dela podem antecipar a puberdade. Porque eu estava pensando assim, a soja é algo que não é bom dar para criança, porque pode, não é necessariamente. Existem os fitoesteroides, que são proteínas em alguns vegetais, a soja tem. É um deles. Que ele é similar ao hormônio feminino. Só que para que isso aconteça, teria que ser ingerido numa quantidade muito grande. Então é importante saber que aquela criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, que o pediatra orientou o leite de soja, fique despreocupado. Tudo bem. Tudo bem. É outra situação. Seria quantidades muito grandes. Atenção papais, atenção mamães. A gente está falando sobre a puberdade precoce. Você que tem adolescente, criança aí em casa, anteninhas ligadas, tá bom? Muito mais do que uma alimentação específica, é o estilo de vida. Olha aí, não é exatamente, às vezes, apenas o que a gente come, mas o que a gente come, da forma que a gente come. É aquilo que a gente sempre está falando aqui no programa, viu? A gente está com essa mania de desembrulhar, quando o melhor seria descascar, não é? São os hábitos de vida. A atividade física também ajudaria para retardar esse processo da puberdade? O estilo de vida saudável, com certeza, ele vai fazer com que essa puberdade ocorra no momento exato. Qual seria o momento exato? Exato, essa era a pergunta. Quando a gente considera uma puberdade precoce, quando aparecem sinais de puberdade na menina de 8 anos para menos, ou no garoto de 9 anos para menos. E quais seriam esses sinais? No caso das meninas, aparecimento de pelo pubiano, odor axilar, acne, aumento do volume mamário com uma estrutura dura e dolorida. Esses seriam os caras. E mudança de comportamento também. Porque esses hormônios da puberdade, eles podem causar labilidade emocional, nervosismo, estresse. No garoto, também esses sinais de acne, mudança de comportamento, odor axilar e pelos pubianos de aumento do testículo. Então, de 8 anos para menos, se for da menina, pode ser uma puberdade precoce. De 9 anos para menos no menino, pode ser uma puberdade precoce. E por que eu falo que pode ser uma puberdade precoce? Porque tem outros fatores que podem dar esses sinais que não seja a puberdade precoce. Entendi. Então, assim, a menininha de 8 anos ou menos e o garoto de 9 anos ou menos que apresentam esses sinais, eles têm que ser avaliados. E são 3 coisas principais que podem estar acontecendo. Primeiro, às vezes pode não ser nada. Pode ser um aumento de volume mamário pela gordurinha, um escape hormonal, um pelo de uma família em que as mulheres têm mais pelos, um odor que esporadicamente aparece quando a criança brinca demais e que, nesses casos, a puberdade não evolui e é só acompanhar. Segunda situação, às vezes pode ser a puberdade verdadeira. Aquela que, no caso das meninas, podem aumentar o ovário, que se não tratar ela vai produzir hormônios que aumentam o útero e traga menstruação, parando de crescer antes.
E no caso dos meninos, o aumento do testículo, que esses hormônios eles podem prejudicar a estatura final. A criança crescer rápido e parar de crescer antes. Então, pode não ser nada, pode ser essa puberdade verdadeira com aumento do ovário e aumento do testículo. E a terceira situação mais comum pode ser uma alteração numa glândula que fica em cima do rim chamado de adrenal. Que ela pode ter uma alteração congênita que libere hormônio que faça aparecer pelo, de sinais de puberdade, sem ter nada a ver com o útero e com o ovário. Então, a criança apresentou esses sinais, ela tem que ser avaliado para daí a gente poder definir quais dessas 3 principais situações que acontecem. Existem outras situações mais raras, mas essas são as mais comuns. Tá certo. 439-9952-0380, esse é o nosso WhatsApp. Tem dúvidas? Manda pra cá, o Dr. Claudinei vai responder pra você, tá bom? Já tem dúvidas de telespectador? Coloca aqui na tela pra gente. Na menina, a puberdade precoce levaria a uma menopausa precoce? Tá associado, doutor? Não está associado. Não, o fato da criança fazer a puberdade precoce não está associado que ela vá ter uma menarca precoce. Não tem essa relação. Ótimo. Tem mais pergunta? Boa tarde, Sarinha. Uma abençoada tarde de semana para você e sua equipe. Obrigada, gente. Os hormônios que estão nos produtos, como nos frangos, etc., também não ajudam na puberdade precoce? É aquilo que a gente falou, né? São os que a gente chama de disruptores endócrinos. Não necessariamente o frango, mas embalagens plásticas, produtos ultraprocessados, tudo isso deve ser evitado na medida do possível. E para todo mundo, viu, gente? Para todos nós. Não é só para criança, para adolescente, para todo mundo. Lembra, eu vou insistir. Vamos descascar mais e desembrulhar menos, tá bom? Esse vai ser o nosso mantra a partir de agora. Bora lá, tem mais dúvidas de telespectador? Boa tarde, Sara. Minha neta tem 10 anos, menstruou mês passado, muito nova. Procuramos o endocrinologista tarde demais, já não dava mais para retardar a menstruação. Tem tempo para isso? Tem um tempo para isso? Acho que exatamente. O ideal do tratamento da puberdade precoce é pegar ela no início, quando começa a aparecer os sintomas, você já identificar, acompanhar, a hora que você vê que esses sintomas estão progredindo, aí propor o tratamento. Com 10 anos, se não tiver prejuízo da estatura final, pode até ser considerado normal. Ok. Mas teria que ser avaliado e quanto mais cedo, mais no início do processo a gente interromper, melhor. Atividade física, uma dieta balanceada, ter qualidade de vida, dormir bem no horário certo. Essa é a tríade que os pais têm que levar em consideração para criar uma criança com estilo de vida saudável, que é uma alimentação saudável, prática esportiva, atividade física e um sono adequado. Essas 3 situações, estando bem equilibrado no dia a dia da criança, ela vai ter um desenvolvimento o melhor possível dentro dos padrões dela genético. Agora, se aparecerem esses sinais que a gente comentou, procurar a orientação do endocrinologista pediatra para que o quanto antes ser tratado e não acontecer como o da tua telespectadora, que acabou menstruando e talvez precisasse de algum tratamento. Doutor, parece que tem fãs aqui, tem gente que mandou mensagem para o senhor. Thalita, coloca aqui a mensagem da Thalita, 439-9952-0380, olha lá. Doutor Claudinei arrasa, ele cuidou dos meus filhos. Parabéns, doutor, pelo seu trabalho. Obrigado. Doutor, obrigada. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. O senhor volta mais vezes? Com certeza, Tá intimado, não tá convidado. Tá Pode certo. ser? Obrigada, doutor.